Existem alguns pontos essenciais quando a gente está recebendo esses casos que a gente precisa olhar e que a gente precisa cuidar com cuidado. Então, eu vou passar agora aqui com vocês por alguns elementos que eu quero enfatizar e outros que eu preciso trazer para que vocês consigam se instrumentalizar para atender direito a essas demandas que chegarem aí no consultório de vocês. O primeiro ponto é esse que a gente já trabalhou bastante, mas eu quero deixar aqui bem sistematizado, que é quando uma mulher chega na terapia e ela vem de uma situação de violência, a gente tem sempre que olhar e pensar nas perspectivas de como ela chega com vergonha, com medo, toda essa ambivalência, essa culpa, essa confusão, e a gente precisa tomar cuidado. E o primeiro manejo não vai ser uma intervenção direta, mas a gente precisa construir um ambiente de acolhimento seguro. Vai ser muito importante que a gente consiga construir, a partir da nossa postura clínica, esses elementos fundamentais que a gente tem, né, de formação de aliança terapêutica. E a gente vai precisar muito fazer uma escuta que seja não punitiva, a gente vai precisar saber fazer uma validação do sofrimento, né, se colocar ali com uma atenção muito focada, parafrasear, dizer eu estou entendendo o que você está falando, né, a gente vai precisar se colocar ali numa postura muito acolhedora e evitando ao máximo que aquela mulher sequer desconfie de qualquer tipo de julgamento que pode acontecer ali. Justamente por isso a gente precisa evitar uma pressa para tomar decisões ou uma pressa para se tornar a salvadora daquela mulher, aquela que vai saber o que é melhor para ela, o que ela deve fazer, tá? É importante a gente entender que todo esse contexto, essas mulheres, elas estão em um cenário em que elas vão sendo muito culpabilizadas, desacreditadas, silenciadas, e a gente tem que tomar muito cuidado para que a clínica não repita isso, tá? Na hora que a gente está olhando os objetivos clínicos, esse caminhar dos casos, a gente vai ter toda essa parte de construir o vínculo, a gente vai precisar fazer todos aqueles movimentos de compreender o contexto. E eu falei bastante para vocês ao longo, né, de todas essas aulas que a gente vai precisar saber fazer uma boa avaliação de risco, tá? Então, durante todo o tempo de atendimento, não só no começo, mas também no começo, quando a gente está, né, principalmente no começo, quando a gente está tentando entender o caso, mas a gente vai se manter olhando para essa avaliação de risco com frequência, a gente vai precisar fazer isso. Por que que a gente precisa avaliar o risco? A gente precisa avaliar risco, porque nem todos os casos vão ter o mesmo nível de perigo. A gente vai ter variações importantes. Algumas mulheres, elas podem estar ali em situações, né, de violência psicológica, de controle coercitivo, e a gente vai ter danos importantes que vão acontecendo ali. Não é uma violência menor, mas a gente tem que sempre entender que algumas podem estar em um risco real de feminicídio. A gente tem ali um risco grande dessas mulheres sofrerem, né, algum tipo de violência impactante para a sua integridade física. Então a gente vai precisar saber avaliar esses riscos, entendendo aquelas topografias, entendendo aquelas funções. A gente tem uma série de diretrizes que vão indicando quais são, tá? Várias características que a gente tem que olhar naquela situação para poder fazer uma boa avaliação de risco. Então, alguns elementos que a gente tem dentro disso são a gente se questionar perguntas importantes, como: já houve uma agressão física? Né? O agressor, ele possui armas, né? Existe alguma ameaça explícita, né? É bem importante a gente olhar para isso. Essa agressão física é na relação, mas vai ser importante a gente ver também o histórico que ele tem disso daí, tá? Existir acesso a armas vai ser um fator essencial também para a gente ligar muitos faróis. Então, por exemplo, parcerias que
são policiais, seguranças que têm acesso a armas, vai levantar na gente vários cuidados ali para a gente olhar e entender, porque muitas vezes, né, esse feminicídio ele vai acontecer num cenário de impulsividade, de explosão, de algo que é mais passional. A gente vai ter algumas situações em que tem um planejamento, que tem algo ali, mas a gente tem que ficar sempre com muito cuidado quando tem uma facilidade de acesso a armas letais, tá? A gente vai precisar entender se já teve ameaças explícitas, né? Se já houve tentativas de estrangulamento ou, né, já teve algum tipo de ameaça ali, né? A gente vai avaliar o grau de perseguição e vigilância que acontecem ali. Então, se a gente vai olhando e entendendo que essas coisas vão acontecendo, esses fatores são fatores que vão aumentando significativamente o risco de uma violência mais grave. Outros fatores são bem importantes. Então, a gente vai olhar para a dinâmica e como é que está flutuando aquela espiral da violência. Teve um aumento recente, uma escalada recente de violência, né? Esse está girando muito rápido aquela espiral. A gente está vindo de cenários em que teve uma separação recente. Até como o que acontece nas tentativas de término? Qual é o tipo de variação, né, que essa parceria abusiva tem quando um término começa a acontecer? Tem cenas de ciúme e descontroles por ciúme muito grandes, tá? A gente observa que tem um controle extremo de rede social, de telefone, né, do controle das comunicações dela. A gente acende luzinha também. E o grau de isolamento social também vão ser fatores ali que a gente vai ter que observar e a gente vai somar com outros fatores de risco, né, para ir subindo aí essa gradação de risco que aquela mulher está. É importante a gente entender que tem algumas características que vão aumentar a vulnerabilidade dessa mulher. Então, gravidez, se ela está no puerpério, né, filhos pequenos, tem dependência financeira, novamente o isolamento nessa rede de apoio. Então, a gente vai ter que olhar esses fatores porque eles dificultam a saída da relação. Então, a gente vai tendo aí vários fatores que a gente vai olhar com calma e que a gente vai precisar levar em consideração. A gente pode fazer todo esse levantamento perguntando diretamente, a gente pode coletar esses dados de forma indireta. Na bibliografia indicada, vai ter aqui uma guia que tem os vários fatores de risco e tem um formulário com várias perguntas. É um formulário que é usado na rede de assistência. Não acho que vai fazer sentido para quem atende em consultório particular fazer exatamente naquele modelo ali, mas tem ali nortes importantíssimos sobre essas variáveis, inclusive com a indicação bibliográfica que vai justificando cada um desses riscos que eu falei aqui para vocês e alguns outros, né? Então é bem interessante porque ele serve como um guia para que a gente possa mapear esses riscos, mesmo que a gente não faça isso de uma forma completamente sistemática. Alguns fatores de risco que tem lá também por exemplo, se tem um adoecimento né, mental ali daquele, né, se tem algum transtorno diagnosticado do abusador, se existe uma ameaça de autoextermínio nesse processo, né? Então, isso tudo são sinais importantes, tá? De um risco maior de feminicídio. E aí a gente vai entendendo o perfil desse abusador e se ele é um perfil mais passional, um perfil mais calculista, e a gente vai conseguindo aí pensar melhor estratégias. Porque para que eu vou fazer essa avaliação de risco? Eu vou fazer essa avaliação de risco porque é ela que vai me orientar no ritmo de intervenção que eu vou fazer, no nível de diretividade. O único momento em que a gente vai ser bastante diretiva e que pode ser que a gente recomende, inclusive, o término,
vai ser quando a gente faz uma avaliação de risco e dá ali uma coisa muito alta e a gente percebe na contingência que está acontecendo que tem um risco eminente, a gente vai precisar indicar para ela mais diretamente. A gente não vai conseguir esperar esse ritmo e esse tempo. Mas, como a gente vai ver, isso é uma coisa que é delicada. Então, na hora que a gente está olhando para né, para esse alto risco, a gente vai precisar pensar em intervenções mais imediatas para conseguir atuar e garantir a sobrevivência dessa mulher. E aí a gente vai precisar, quando a gente percebe que existe uma sinalização e que a gente pode ter que chegar nesse ponto, a gente vai precisar fazer a construção de um plano de segurança. E vai ser bem importante que tudo isso seja feito de forma muito explicada para a cliente o que é que está acontecendo, por que é que você vai tomando quais são os fatores que estão levando para essa sua preocupação.